Às vezes, parece que simplesmente tudo parou. Nada caminha para frente, como se o céu tivesse suspendido os sinais e a vida tivesse estacionado em uma fase que se repete tanto que até o tempo começa a perder o sentido. Não se trata só de cansaço físico ou daquela fadiga previsível do cotidiano. É um silêncio mais fundo, mais denso. Um tipo de espera que começa a pesar nos ombros e nos pensamentos. Porque a gente continua acordando, continua orando, continua tentando manter a fé. Mas por dentro começa a surgir a pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta. Será que ainda vai acontecer alguma coisa de verdade para mim? O problema não é não ter fé. É ter fé demais, por tempo demais, e mesmo assim continuar onde sempre esteve. E é aí que o coração começa a se debater, sem entender se o que está acontecendo é provação, abandono ou distração divina. Porque ninguém avisa quando o tempo da colheita vai chegar. E o mais cruel é que quem está plantando em obediência continua enfrentando a mesma seca de quem vive distante de tudo. Essa falta de lógica machuca. Porque o bem que você faz não parece acelerar nada, nem atrair bênção nenhuma. E você começa a se perguntar se de fato alguma coisa grande ainda vai acontecer, ou se a vida já escolheu quem vai ver as promessas se cumprirem. É nesse ponto que muita gente desiste com o corpo ainda em pé. Desiste de esperar, de sonhar, de insistir. Começa a sobreviver por inércia. Acorda por hábito, ora por costume, vive no automático. E nesse estado, até mesmo uma boa notícia parece distante demais. Só que há uma coisa que o céu sussurra mesmo quando a terra se cala. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Essa não é uma promessa que massageia o ego. É uma convocação para continuar crendo quando nada mais parece justificável. Só que acreditar nisso exige mais do que fé. Exige coragem para se desapegar do que a lógica diz. Porque muitas vezes o que vem de Deus não começa com barulho, não vem com anúncios, não entra com fanfarra. Às vezes, a maior transformação da sua vida começa no dia mais comum que você já viveu. Quando tudo parece igual, quando a rotina pesa, quando não há indício nenhum de mudança. É aí que o invisível começa a se movimentar. Talvez o que você chama de estagnação seja Deus preparando discretamente a maior virada da sua vida. Às vezes, a maior bênção não é o que chega, mas o que está sendo impedido de chegar antes da hora. Mas isso dói. Dói porque a gente foi treinado a medir os milagres pelo movimento. E quando nada se move, parece que Deus saiu da sala. Quando, na verdade, Ele pode estar mais atento do que nunca, só que observando em silêncio. E nesse silêncio mora a tensão mais difícil de suportar. O intervalo entre quem você é e quem você sabe que foi chamado para ser. Porque você sente que há algo maior. Você sabe. Mas tudo ao seu redor te faz duvidar disso um pouco mais a cada semana. E se justamente por não parecer, for o sinal de que está mais perto do que nunca. Não feche esse pensamento com pressa. Deixa essa tensão existir por um momento. Porque é exatamente nesse lugar, onde nada faz sentido, que algo começa a se mover sem alarde. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Quando nada floresce por fora, é natural pensar que algo está errado por dentro. A sensação de estar caminhando em um solo seco, onde nenhum dos seus esforços parece germinar, pode desgastar a alma num nível que nem sempre tem nome. Você começa a se perguntar onde foi que perdeu o caminho certo. A dúvida vem disfarçada de introspecção, mas vai consumindo a certeza silenciosa que você carregava até aqui.
como se toda semente que você plantou tivesse sumido no chão sem deixar rastro. Não é fácil continuar acreditando quando os frutos não aparecem. A espera silencia a euforia. A falta de respostas esfria o entusiasmo. E sem perceber, aquela esperança quente que te fazia levantar mais animado vai se tornando um ritual emocional sem gosto. A expectativa vira obrigação. A fé vira memória. O coração vai aceitando o raso, mesmo sabendo que foi feito para algo mais profundo, porque o deserto não avisa quando vai terminar, e o pior é que ele se disfarça muito bem de normalidade. Às vezes, a única coisa que resta é o silêncio, um tipo de silêncio que não grita, mas pesa, que não empurra, mas paralisa. E a sensação de estar sendo esquecido pelo céu começa a corroer até a sua forma de orar. Você começa a medir suas palavras, como se orações longas fossem desperdício de energia, como se nada do que dissesse fosse capaz de tocar o alto, como se o céu estivesse ocupado demais com outras coisas. É aí que surge uma verdade difícil de engolir, mas libertadora. O chão não precisa mostrar resultado para que Deus esteja agindo no invisível, porque o que é gerado no céu não depende do movimento da terra. O Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. Salmos, capítulo 85, versículo 12. Há uma promessa embutida nessa declaração. O céu dá, a terra responde. Mas a ordem começa lá em cima. O tempo da entrega não é ativado por merecimento, mas por direção divina. E se nada estiver errado com você? E se o que parece infertilidade for, na verdade, uma pausa para reposicionar as raízes? Talvez o que está te incomodando seja apenas o intervalo entre o plantar e o florescer. E esse intervalo, quando vivido com fé, tem mais poder de transformação do que qualquer bênção visível. Já pensou se você estiver vivendo o início de uma estação nova e nem percebeu porque aprendeu a chamar de fracasso tudo o que demora? A pressa da alma cria miragens. Faz a gente ver a ausência onde há preparação. Faz a gente chamar de rejeição o que, no fundo, é apenas tempo de cuidado silencioso. Não são todos que conseguem suportar esse tipo de estação, porque não há barulho, não há movimentação que anime, não há sinais visíveis, só um chão duro e um céu calado. Mas é justamente nesse cenário que os maiores rompimentos espirituais estão sendo construídos, sem espetáculo, sem aviso. A pergunta é: o que ainda está vivo em você apesar da espera? O que continua aceso, mesmo sem confirmação? Porque talvez seja isso que o céu esteja regando em silêncio. E a resposta que você tanto espera pode não vir em forma de mudança ao redor, mas de fortalecimento por dentro. Enquanto tudo parece parado, há uma realidade que só o Espírito discerne. Uma atmosfera que não pode ser medida com os olhos. E é nela que o próximo acontecimento já começou, mesmo que ainda não tenha nome, nem forma, nem cor. Se estiver doendo, não disfarça, mas também não desacredita. Tem coisa sendo germinada onde ninguém está olhando. Esperar não seria tão difícil se a espera viesse com prazo, mas ela é imprecisa. E quando se estende além do imaginado, começa a arranhar áreas da alma que antes pareciam protegidas. A dúvida entra pelas frestas da lógica. A fé começa a se debater com o relógio. O coração, que um dia acreditou com firmeza, começa a se contrair com receio de ter se precipitado ao confiar tanto. Porque quanto mais o tempo passa, mais a sensação de atraso cresce. E nesse intervalo, o que realmente fica torturando por dentro é o silêncio da confirmação. Não saber se está no caminho certo, se está fazendo o suficiente, se realmente vai viver o que acredita. Tudo isso vai criando uma espécie de desgaste interno que ninguém vê. Você continua funcionando, continua produzindo, continua servindo, mas dentro da mente, 1000 possibilidades se chocam.
a vontade de ceder, de abrir mão, de mudar os planos só para ver algo acontecer, qualquer coisa, mesmo que não seja o que Deus prometeu. Mas há um tipo de fé que só nasce no silêncio do invisível. E essa fé não se parece com barulho de culto ou frases bonitas. Ela se parece com aquele impulso que você nem sabe de onde vem, mas que te faz levantar mais uma vez e continuar, mesmo sem garantia nenhuma. Porque algo dentro de você ainda insiste que não é o fim. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A espera, às vezes, é o presente que mais nos escapa das mãos. A noção de atraso nasce de uma comparação invisível que fazemos com aquilo que achamos que já deveríamos estar vivendo. Mas a pressa da alma não tem compromisso com o tempo certo. Ela se baseia na dor, e onde há dor, há distorção. Porque tudo que dói parece maior, mais urgente, mais injusto. E é nesse ponto que muitos se precipitam. Confundem ausência de resposta com atraso de Deus. Mas nem tudo que demora está errado. Nem tudo que ainda não veio está sendo impedido. Algumas coisas só estão sendo calibradas. Já parou para pensar se aquilo que você tanto quer não está sendo negado, mas lapidado? E se, ao invés de estar atrasado, está sendo ajustado para não se tornar um peso quando chegar? Porque bênção fora do tempo também afunda. Favor sem preparo vira frustração. Há bênçãos que só fazem sentido quando a estrutura interna está forte o suficiente para segurá-las. Essa espera que você tanto questiona talvez seja o cuidado mais precioso que Deus poderia ter contigo. Porque Ele te vê inteiro, não em partes. Ele não te entrega só porque você pediu com força, mas porque já pode carregar sem se perder no caminho. Mas dizer isso não alivia a ansiedade que insiste em apertar o peito quando os dias passam e nada muda. Não é simples se manter firme quando todo o ambiente ao redor te cobra movimento. Quando pessoas te olham com aquele ar de já era para ter acontecido, quando você mesmo se olha no espelho e não sabe mais o que esperar. E é aí que o espírito precisa lembrar o que a carne esquece. Há um tempo certo para todas as coisas, mesmo que o relógio aqui embaixo não pareça colaborar. O céu não atrasa, ele organiza. O que está vindo não será pequeno, e talvez seja exatamente por isso que está demorando tanto. O silêncio de Deus não é vazio. É um tipo de presença que desconcerta. Quando tudo cala, a alma começa a escutar vozes internas que antes estavam abafadas. E não são vozes de paz, são pensamentos que questionam, medos antigos que ressurgem, inseguranças que você achava que já tinha vencido. E a dúvida que ecoa no fundo da mente é sempre a mesma. Será que Ele ainda está comigo? Essa pergunta nasce quando o barulho da fé se aquieta e o cenário ao redor se recusa a mudar. A oração perde o calor, os dias passam iguais e o coração se esfria com aquela sensação sutil de que está falando sozinho. Só que o silêncio de Deus tem uma linguagem própria. Ele não é ausência, é estratégia. E quem não entende esse tipo de comunicação acaba interpretando mal o momento mais sagrado da construção divina. Quando tudo está visivelmente parado, é comum achar que a fé estacionou também. Mas fé verdadeira não se mede pelo que se sente. Ela permanece até quando não faz sentido. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Essa tranquilidade aqui não é passividade, é convicção sem espetáculo, é resistência sem barulho, é uma confiança que se sustenta mesmo quando não há nenhum aplauso do céu. A maioria das maiores mudanças começa em silêncio, porque Deus não precisa provar nada para ninguém. E muitas vezes, quando você mais se sente deixado de lado,
é quando Ele está te protegendo de interferências que você ainda nem sabe nomear. Nem tudo que é visível é real, nem tudo que é invisível está parado. E se esse silêncio não for um fim, mas um esconderijo, já pensou que talvez Deus esteja te guardando justamente por ainda não estar no tempo de revelar o que está sendo preparado? Porque tem processos que só amadurecem fora dos olhos do mundo. Tem bênçãos que só se firmam longe da plateia, mas lidar com isso exige um tipo de resistência emocional que ninguém ensina. A sensação de não estar sendo respondido pode ferir em lugares profundos. Traz aquela impressão amarga de estar sendo ignorado, mesmo quando você está dando tudo. A alma grita e não recebe eco, e a mente começa a desenhar cenários de abandono. Porque quando Deus se cala, a carne inventa teorias, e quase todas machucam. Por que o silêncio te assusta tanto? O que é que ele revela sobre suas expectativas? Talvez você não esteja sem respostas. Talvez esteja sendo convidado a desenvolver confiança sem garantias. Isso te assusta? Assusta a todos. Mas é exatamente nesse terreno que a fé começa a se tornar raiz, quando você acredita mesmo sem sinal, quando você se entrega mesmo sem emoção, quando você continua mesmo sem clareza. A mente sempre vai tentar preencher o silêncio com ansiedade. Mas há um lugar dentro de você que sabe, que reconhece a presença de Deus mesmo quando os sentidos se recusam a confirmar. E é esse lugar que precisa ser alimentado. Porque no tempo certo, o que está sendo desenhado no invisível vai romper a superfície. E nada do que hoje parece sem sentido vai permanecer sem propósito. Enquanto tudo ainda parece igual, algo muito maior já está se movendo, onde seus olhos não alcançam. Às vezes, tudo o que o coração precisa não é de uma explicação, mas de um lugar seguro para continuar acreditando. Você que chegou até aqui talvez não esteja buscando uma nova promessa, mas apenas um sinal de que não foi esquecido no meio do caminho, que Deus ainda está no comando mesmo quando o céu permanece fechado, que a espera, por mais desgastante que seja, não é um castigo, mas uma preparação silenciosa para algo maior do que você imagina. Nem toda resposta vem com palavras. Algumas chegam em forma de paz, outras em forma de discernimento, e tem aquelas que só se revelam quando o tempo passa e a dor dá lugar ao entendimento. É por isso que esse momento agora importa tanto. Se puder, se permita entrar nessa oração com tudo o que você está sentindo, sem filtro, sem vergonha, sem tentar parecer forte. Deus não se impressiona com aparências, mas Ele se move quando percebe um coração sincero. Fica comigo até o final. Vamos orar juntos. Porque talvez hoje não seja o dia da resposta, mas pode ser o dia em que seu coração volta a respirar esperança. Senhor, eu me coloco diante de Ti com tudo o que tenho e tudo o que me falta. Trago o que carrego no coração, o que guardo no silêncio dos meus pensamentos e o que nem sei mais como expressar. O Senhor conhece cada suspiro que não virou palavra, cada oração interrompida pela exaustão, cada plano que eu escondi porque tive medo de sonhar de novo. O Senhor vê o que ninguém vê. E é por isso que eu venho, não com discursos, mas com verdade. Pai, há um cansaço que vai além do corpo. É aquele tipo de cansaço que vem da espera longa, dos dias que passam iguais, dos sinais que não chegam, das portas que parecem travadas. Às vezes, tudo dentro de mim grita por respostas. Outras vezes, nem força tenho mais para perguntar. E mesmo assim, algo dentro de mim ainda crê, ainda insiste, ainda se agarra à tua fidelidade, mesmo quando a mente tenta convencer o contrário.
Então me escuta, mesmo que eu não saiba mais orar direito. Me acolhe, mesmo que minha fé esteja vacilando em silêncio. Eu te peço, toca as áreas da minha vida onde a esperança se calou. Restaura minha sensibilidade espiritual, porque eu sei que o Senhor ainda fala, mesmo quando tudo parece calado. Eu não quero te ouvir só com os ouvidos, eu quero te perceber com o coração. Me ajuda a entender que o teu silêncio também comunica, que o tempo da espera também é um ato de amor, que o invisível também é cuidado. Me guarda da ansiedade que me faz correr antes da hora. Me protege da comparação que distorce a minha visão e enfraquece minha fé. Me livra da tentação de achar que o Senhor se esqueceu de mim só porque ainda não aconteceu. Me fortalece nos dias em que tudo parecer igual, para que eu não confunda estabilidade com abandono. Me dá sabedoria para discernir o que o Senhor está desenhando, mesmo que eu ainda não veja forma nenhuma. Se o que estou vivendo for preparação, me dá força para continuar sendo fiel. Se for correção, me dá humildade para ser moldado. Se for proteção, me dá discernimento para reconhecer o livramento mesmo sem compreender. Mas se for guerra, então me dá coragem. Coragem para permanecer de pé quando tudo dentro de mim quiser desistir. Coragem para não negociar minha fé com a pressa. Coragem para continuar crendo no que o Senhor falou, mesmo quando todos ao meu redor duvidarem. Eu declaro que mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem sentir, eu permaneço. Porque o Senhor não me prometeu uma vida sem esperas, mas me garantiu a tua presença em cada estação. Então, me ensina a encontrar paz enquanto ainda não chegou. Me ensina a descansar mesmo que ainda doa. Me ensina a me alegrar com o invisível, porque sei que o teu agir começa primeiro dentro de mim. Eu consagro a ti os meus planos, os meus medos, os meus vazios, as minhas perguntas e até as minhas incertezas. Sei que o Senhor é capaz de pegar tudo isso e transformar em resposta, direção, cuidado. Não me deixes tentar resolver com pressa aquilo que o Senhor está ajustando com precisão. Me faz confiar de novo, me faz crer sem condicionais, me faz lembrar que mesmo quando tudo parece atrasado, grandes coisas estão por vir. Amém. Se essa palavra falou com você de alguma forma, se em algum momento pareceu que alguém estava narrando aquilo que você sente sem conseguir explicar, então não guarda só para você. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso não é só para apoiar o conteúdo, é para garantir que você continue recebendo esse tipo de palavra no seu tempo certo, quando o coração mais precisar. E eu quero te fazer um convite. Deixa aqui nos comentários a frase: "Eu espero com fé no tempo de Deus". Escreve isso como um compromisso consigo mesmo, como um lembrete para o dia em que a ansiedade bater, como um ato de confiança, mesmo em meio às incertezas. Tem dias em que a alma só precisa saber que não está sozinha, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que você chegou até aqui também. Que Deus te abrace hoje com um toque que só o céu sabe dar. Com carinho e verdade. Até a próxima.